Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir o que é um sistema isolado de forças externas. Primeiramente, vamos caracterizar o que é um sistema dito isolado de forças externas. O sistema é dito isolado de forças externas em três situações. A primeira situação é trivial. O sistema é dito isolado de forças externas quando não há forças externas atuando. Essa é a primeira situação. Uma outra situação que caracteriza o sistema como isolado é: há forças externas, porém, a resultante dessas forças externas é igual a zero. Nessa condição, o sistema também é considerado isolado. A terceira situação é: há forças externas, porém, o seu valor é muito pequeno quando comparado com as internas. Esse último caso é difícil de compreender, mas eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina uma bomba explodindo, uma granada explodindo. Você joga uma granada para o alto e ela explode. Há forças externas? Sim, a força-peso é uma força externa. Porém, a força interna responsável pela explosão tem uma intensidade muito maior que a força externa, que é a força-peso. Nesse caso, o sistema também é considerado isolado. Nas três situações, ou seja, na primeira, quando não há forças externas. Na segunda, quando há, mas a resultante é zero. Na terceira, quando há forças externas, mas de valor muito pequeno quando comparado com as internas. Nas três situações que eu citei, a força resultante no sistema é zero. Então, um sistema é chamado de isolado quando a resultante das forças nesse sistema é igual a zero. De tal forma que eu consigo, mesmo com a força resultante no sistema ser zero, eu consigo fazer com que os corpos ali presentes, eles consigam alterar sua velocidade. Mas como isso? Nessa hora, devemos lembrar do teorema do impulso. O teorema do impulso diz que o impulso da força resultante mede a variação da quantidade de movimento. Observamos que, se a força resultante é zero, o impulso resultante é igual a zero. Se não há força resultante, não há impulso resultante. A variação da quantidade de movimento, por outro lado, pode ser expressa como sendo a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso implica dizer que a quantidade de movimento inicial dos corpos ela é igual à quantidade de movimento final dos corpos. Essa é a conclusão que vamos utilizar em algumas aplicações. Então, concluindo a minha fala inicial, se um sistema é dito isolado de forças externas, a quantidade de movimento inicial é igual ao final. Agora observem, quando uma grandeza antes é igual a ela depois, nós falamos que essa grandeza é conservada. Ou seja, no sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento dos corpos é conservada. Eu sei que, num primeiro momento, isso pode parecer complicado de aplicar em situações práticas, mas verifiquem um exemplo muito simples, muito simples. Observem, suponha que você tenha um canhão que dispara projéteis. Eu tenho um canhão, esse canhão armazena um projétil e, inicialmente, esse sistema está em repouso. Ou seja, inicialmente não tem movimento nenhum. Num determinado momento, esse projétil é disparado. Quando esse projétil é disparado, eu espero que, não havendo atrito do canhão com o solo, esse canhão vá adquirir uma velocidade no sentido contrário. Ou seja, a bala vai no sentido, o canhão desloca-se no sentido contrário. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Observem que a bala e o canhão ganharam movimento sem a necessidade de uma força. Ou seja, eu não precisei aplicar uma força nesse canhão para que a bala ganhasse movimento. Nesse caso, eu falo que a quantidade de movimento foi conservada. Ou seja, os corpos se movimentaram sem a necessidade de uma força externa. Isso é um sistema isolado de forças externas.
aqui a quantidade de movimento se conserva. Então, eu concluiria o meu raciocínio colocando que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial é zero. Zero por quê? Porque inicialmente está todo mundo parado. A quantidade de movimento final é a quantidade de movimento da bala mais a quantidade de movimento do canhão. Isso implica que a massa da bala vezes a velocidade da bala é igual ao negativo da massa do canhão, velocidade do canhão. Ou seja, esse negativo expressa o fato que, se a bala vai no sentido, o canhão vai no sentido contrário. É um exemplo simples que você pode usar como referência para aplicar essa igualdade. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.